Caríssimos, caríssimos, René de Paula Júnior falando, dessa vez gravando direto da câmera do celular, talvez por um senso de urgência histórica, por assim dizer. Por que eu estou querendo dizer alguma coisa? Mais ainda, por que você teria alguma coisa para querer ouvir de mim? Isso me faz lembrar um livro muito interessante em que o cara vivia numa época de muita mentira, de muita manipulação, e aí ele queria saber sobre o passado, e aí ele finalmente encontra alguém que viveu o passado, né? Encontra um velhinho, acho que no caso sou eu. Ele estava cheio de esperança que o velhinho tivesse alguma história revolucionária para contar, mas no fim o velhinho era um bêbado, decadente, não tinha nada de relevante ou revolucionário para contar que ele já não soubesse. Então talvez eu esteja meio nesse mesmo esquema. O fato de eu ter vivido, de eu ter nascido em 64, de eu ter vivido no tempo da ditadura, não me faz alguém com alguma coisa mais verdadeira do que qualquer outra pessoa para dizer, sobretudo porque quando a gente está no meio da confusão, no meio da batalha, é aí que a gente não sabe nada, é aí que a gente não enxerga nada. Eu acho que são uns 20 ou 30 anos depois que eu comecei a entender um pouco o que estava acontecendo. Ainda mais porque hoje eu vejo, era uma época em que todo mundo estava mentindo muito, né? Todo mundo estava fantasiando e mitificando o que estava acontecendo do outro lado. E aí com o tempo a gente acabou descobrindo, quando a cortina de ferro caiu, né, o que estava acontecendo do lado de lá, né, como é que realmente era Cuba, como é que era realmente a União Soviética, as coisas que o Stalin estavam fazendo, tal. Então, um pouco mais sobre a questão da luta armada no Brasil. Várias coisas foram vindo à tona quando eu já tinha 30, 40 anos, e que quando eu tinha 15, 16, 17, 18 eram completamente inimagináveis. Então, na real, o fato de ser daquela época não tem nada a acrescentar. A única coisa que talvez eu tenha para acrescentar aqui é que nesses últimos 40, 50 anos deu tempo de eu aprender, deu tempo de eu pesquisar, deu tempo de eu tentar entender padrões e talvez isso seja alguma coisa que vale a pena. Quer ver uma coisa interessante? Quando a gente pensa na democracia grega, na fase áurea, né, na Grécia clássica tal, quando os caras derrubam um tirano e falam, o negócio é o seguinte, agora quem manda aqui somos nós mesmos, a gente vai alternar o poder, todo cidadão aqui da polis vai ter um cargo público em algum momento, todos os cargos vão ser eletivos, né? Não tem mais diferença, todo mundo é igual. Tal. Esse período que deu revolucionário, né? Essa ideia é maluca. Mas o que eu vejo hoje, para minha surpresa, eu cresci num mundo muito polarizado da Guerra Fria, né? Você tinha de um lado a União Soviética, um bloco duro, né, quase impenetrável em termos de informação de verdade, e o outro lado, o mundo já não é mais assim. Mas uma coisa que me intriga, e que é bastante desconcertante, e que talvez eu demore mais 20 ou 30 anos para entender, é que o próprio encanto que a democracia tem parece de alguma maneira não fazer tanto sucesso assim. Se a gente percebe hoje algumas potências emergentes no mundo, a China é uma potência que não é livre. Como é que você, um país livre, que de repente tem que obedecer às leis, tem que obedecer regulamentos internacionais, tem que ouvir a sociedade civil, tem que consultar a população, como é que você compete com um país como a China, né? Ou como você compete também com um país como a Rússia, que é um colosso que também não está muito interessado na questão da liberdade, da democracia, da representação civil, não está. Então a gente está num cenário hoje onde poucos lugares do mundo, onde a liberdade, a livre expressão, né, a liberdade de comportamento predominam, estão começando a encolher em termos de importância. Você vê mesmo em, movimentos que a gente poderia lá atrás ter ficado entusiasmado, a Primavera Árabe, na verdade não foi um movimento de liberação ou de mais liberdade para a população. A mesma coisa no Estado Islâmico, que está seduzindo gente inclusive do primeiro mundo. Então para mim é muito desconcertante ver que aquela noção antiga lá atrás, né, de que não existem deuses, tiranos, nobres, reis, é nós na foto, é com a gente vai ter que resolver isso sozinho. Esse tipo de humildade, esse tipo de transparência, de expectativa com a gente mesmo, parece ter caído um pouco em descrédito. É como se metade da humanidade, pelo menos, não quisesse esse tipo de responsa, né? Preferisse acreditar em salvadores da pátria,
em messias, né, em partidos que têm a verdade única, ou em gente muito carismática. Se a gente, aliás, outra coisa que é curiosa de você ir ficando mais velho, tentando entender, vendo padrões e tal, é como ao longo da história, figuras muito carismáticas, vamos pensar em várias aqui, pode ser de Hitler a Mussolini, pode ser caras da esquerda, não só da direita, pode ser Pol Pot, pode ser Mao Tse Tung, né? Eles exploraram um certo horror instintivo que acho que muita gente tem com a complexidade, né? Com a diferença, com a liberdade, né? Com a responsabilidade. Como muita gente acha que tem um certo horror disso, esses caras conseguem explorar isso muito bem, porque vão falar, não, esse sistema está podre, vamos substituir por alguma coisa superior, a verdade única, né? Os verdadeiros representantes, sei lá, da limpeza ou da razão versus o sistema corrompido. Esse tipo de discurso que explora um certo horror natural dessa complexidade, da responsabilidade da condição humana, esse discurso a gente percebe que está voltando e muita gente cai nisso, é uma coisa insana. Então eu me confesso, agora aos 50 anos, bastante perplexo de ver que mesmo com plataformas cada vez mais democráticas, né, mesmo com um mundo onde as liberdades individuais estão mais do que nunca sendo garantidas, um certo, pelo menos quase 50% das pessoas ainda caindo nessas armadilhas intelectuais, armadilhas afetivas, na verdade, que mostram um certo horror, né, à diversidade, um certo horror à complexidade, um certo horror à verdadeira condição humana, né, como se de repente a gente, para ser salvo, precisasse de super-heróis, né, das pessoas que são muito carismáticas, dos grandes líderes messiânicos. Cara, desculpa, se tem alguma coisa que eu acredito nessa altura do campeonato, eu não acredito em salto alto. Se alguma coisa vai salvar a gente, é a gente mesmo. Gente imperfeita, gente que vai ser responsável pelos seus atos, gente que sim vai errar e que vai ter que ser responsabilizada por isso e que vai ter que descer do salto alto, né? Salto alto nessa altura do campeonato, cara, é arcaico. Se bem que arcaica, que engraçado, arcaico não quer dizer antigo, né? Você pode ter 20 anos hoje, 16 anos, e está agindo de maneira arcaica, quando você pode estar esquecendo alguma coisa que era super revolucionária de 2.500 anos atrás, que é a igualdade grega. Então, acho que era isso que eu queria desabafar nesse momento, improvisando aqui com a câmera do celular. Espero que faça algum sentido para você. Grande abraço, grego. René de Paula Júnior falando.